Nação Rubro-Negra, bom dia. Jorge Nascimento aqui, passando para a gente trocar uma ideia sobre o nosso Mengão. Rapidamente, falando sobre a partida contra o Grêmio, que eu, infelizmente, assisti pedaços dela, né? Estava numa fraternização com amigos, então deu para assistir alguns pedaços dessa partida. Bom, desde já preciso dizer uma coisa. Partida de futebol oficial, que tem festas com um pouquinho de antecedência, elas são complicadas, né? Elas são perigosas, né? O Grêmio ele veio muito motivado para jogar contra o Flamengo por conta de todo o clima que foi construído, toda a atmosfera dizendo que o Grêmio ia tomar de 8, de 5, de 6 do Flamengo, porque o Flamengo tinha metido 8 no Vitória. O Flamengo fez 6 gols em prestações, vamos dizer assim, no Internacional. O time do Internacional é um pouco melhor que o time do Grêmio, diga-se de passagem. Então, o Grêmio conta com um treinador que eu falei que eu não gosto dele enquanto treinador, que é o Mano Menezes, mas é um treinador experiente, não é bobo, há muito tempo está no mercado aí, trabalhando, e ele armou uma retranca muito bem feita durante o primeiro tempo. No segundo tempo, ele meio que soltou o time ali, porque ele viu que ele tinha possibilidade de, pelo menos, empatar o jogo, até porque estava perdendo de 1-0 com o gol do Arrascaeta, um gol muito bonito, né? Uma tacada de sinuca ali com o Arrascaeta, deu tipo o Kevin De Bruyne, faz muito isso, e o Flamengo jogou bem, né? Eu vi que realmente o time jogou bem, mas assim, o que eu achei estranho foi essa questão dessa promoção da nova patrocinadora e etc. E uma outra coisa também que me chamou a atenção foi exatamente o fato de terem anunciado com antecedência que a nova patrocinadora ia anunciar uma contratação bombástica ali, falaram até de Cristiano Ronaldo, falaram de Antoine Griezmann, falaram de um monte de gente, Marcos Leonardo, não sei mais quem, e no final das contas não anunciaram ninguém. Não anunciaram ninguém. Acho que a surpresa da tarde foi a volta da torcida jovem do Flamengo. Seja muito bem-vinda de volta, torcida jovem. Máximo respeito, porque são muitos anos dedicados ao clube de regata do Flamengo. Nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo, como está escrito lá na faixa da torcida jovem. Quase participei da torcida jovem, né? Quando eu estava procurando me inserir numa torcida organizada, eu acabei indo para a Falange, depois eu fui para a Raça, e estou na Raça até hoje, né? Há muito tempo. Então, assim, seja muito bem-vinda de volta. Torcidas organizadas que são o pulmão da arquibancada. A Raça tem esse apelido, né, de pulmão da arquibancada, e é assim. E a Jovem também estava fazendo falta, porque a Jovem também canta, puxa cânticos muito importantes, assim como o Urubuzada, que estava ali segurando a barra ali durante esse período de ausência, tanto da Raça quanto da Jovem. E o jogo em si foi aquele jogo que eu já tinha antecipado aqui para vocês. Eu falei que se fosse empate seria normal, seria tranquilo, o Flamengo continuaria líder como está, líder nessa parada da data FIFA, mas não foi um jogo fácil, como não poderia deixar de ser, né? Como não seria um jogo fácil, porque o Grêmio, repito, ele vem muito, muito obstinado, vem muito motivado para jogar contra o Flamengo, porque queria mostrar que não se tratava de uma galinha morta. O time do Grêmio é ruim, é um time ruim. Tem uns valores individuais ali, aqui, bons, mas é um time no geral ruim. O goleiro deles é muito bom, né? Mas é um time que tá caindo pelas tabelas, literalmente. E tem um treinador que é conhecido por armar retrancas, armar times na defesa. Então foi assim que esse cara fez e conseguiu brecar o Flamengo em muitos momentos ali. O Flamengo teve dificuldade de abrir o placar. Primeiro tempo foi 0-0. Para vocês terem uma ideia, o primeiro tempo foi 0-0. Isso no segundo tempo, sim, o Flamengo abriu o placar, mas infelizmente, quase no final ali, o Flamengo acabou cedendo empate para o Grêmio. Isso era uma coisa. Uma outra coisa que eu queria falar, essa questão do julgamento aí do Bruno Henrique. Muita gente está dizendo que foi uma punição branda, porque o Flamengo é protegido pelo sistema, que estão tentando armar tudo para o Flamengo ganhar. Bom, gente, é o seguinte, o Bruno Henrique ele foi julgado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Bruno Henrique deve ser julgado pela Justiça Comum. No STJD, o Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão e 60 mil reais de multa. 60 mil reais para o Bruno Henrique, que ganha, sei lá, perto de 1 milhão, rigorosamente nada. 12 jogos de multa, o Flamengo ainda vai recorrer, pelo que eu estou sabendo, e ainda que fosse 12 jogos, o Bruno Henrique não poderia ser escalado no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, o Flamengo já não disputa mais. Mas o STJD, ele não tem poder para impedir o Bruno Henrique de jogar Conmebol Libertadores. Então, o Bruno Henrique pode jogar tranquilamente a Libertadores, que é o que os detratores do Flamengo temem, na verdade, porque o Flamengo tem todo o melhor elenco da América. E com o Bruno Henrique, eu sei, o Bruno Henrique, o Flamengo continua tendo elenco forte, porque tem o Samuel Lino que joga ali pela esquerda, tem o próprio Cebolinha que também joga ali pela esquerda, e pode muito bem quebrar um lugar por ali. E, em última instância, tem até o Michael, que também pode jogar por ali, embora o Felipe Luiz, claramente, já mostrou para todo mundo, né,
que ele não conta muito com o Michel e com o Cebolinha. Ele conta mais com o Bruno Henrique e com o Samuel Lino para jogar ali para a esquerda. Mas, como o Samuel Lino está voando, chegou até a seleção brasileira, encaixou perfeitamente no esquema tático do Felipe Luiz, ainda que o Bruno Henrique não pudesse jogar com o Conmebol Libertadores, o Samuel Lino ia, com certeza, dar conta do recado ali pela esquerda. É lógico que o Bruno Henrique, a Conmebol Libertadores, somos obcecados, nós, Bruno Henrique, somos obcecados, e o Bruno Henrique já foi o rei das Américas, né, em 2019, e o Bruno Henrique é o Mr. Clássicos, né, um cara que tem uma estrela danada, cometeu um erro gravíssimo, seríssimo, não poderia ter cometido esse erro, vai estar pagando por ele, né, na justiça desportiva, e agora vamos ver como será seu julgamento na justiça comum. Agora, na justiça comum, sim, ele pode pegar mais tempo de gancho, né, uns 2 anos aí, talvez, eu não sei. Eu sou leigo nessa parte de justiça desportiva e sou leigo também nessa parte da questão da justiça comum, né, nessa questão do direito que está envolvendo essa questão do Bruno Henrique. Eu sou absolutamente leigo. O que a justiça decidir, a gente virá aqui para trocar uma ideia com vocês. Eu sei que tem muita gente torcendo para o Bruno Henrique não ser mais... para ser banido até do futebol. Tem muito antes aí. Torcendo para ser banido até do futebol. Eu acho que uma falha grave do Bruno Henrique, mas eu não acredito. E não é porque eu sou rubro-negro, eu estou falando pela questão em si. Ele não pode ser banido apenas por ter apostado essa questão, né? Mas o Paquetá correu esse risco lá na Inglaterra. Sim, na Inglaterra é uma outra legislação, não é o Brasil. O Brasil é diferente da Inglaterra. Eu também não acho, dentro da minha condição de leigo, que o Paquetá deveria ser banido do esporte pelo simples fato, e eu não sou muito fã do Paquetá, né, do futebol dele, não sou muito fã do futebol do Paquetá. Aliás, até falaram que poderia ser o Paquetá na volta, ali nesse domingo contra o Grêmio, e não foi. E não é por conta disso, de eu não ser muito fã do futebol do Paquetá, que eu acho que o Paquetá também deveria ser banido. Deveria tomar uma multa grande, uma suspensão, né, significativa, como o Bruno Henrique tomou uma multa grande, uma suspensão também, de certa forma significativa, não vai ficar 12 jogos sem jogar, sem atuar. E agora vamos ver como é que vai ser a questão na justiça desportiva, na justiça comum, melhor dizendo, porque na justiça desportiva já passou, e o Flamengo ainda assim parece que ainda vai recorrer, né? Enfim, eu acho que o Flamengo não deveria recorrer não, tá? Eu acho, dentro da minha condição de leigo, repito, mas o Flamengo, enquanto instituição, tem advogados competentes, então eles acham que se há uma brecha jurídica que permite, né, o clube recorrer dessa sentença ao qual o Bruno Henrique foi atingido, então o clube vai recorrer. Eu acho que não deveria, mas enfim, isso é uma outra coisa. Uma outra questão que foi falada muito aí durante a semana é a questão de que parece que tinha um grupo aí de espanhóis, estadunidense, não sei mais o que foi divulgado pelo jornalista Jorge Nicola, de que estava oferecendo 4 bilhões de dólares ou de euros, não sei exatamente, ao Flamengo, né, para poder construir um estádio que seria uma espécie de cidade do Flamengo, com estádio, hotel, não sei mais o que, centro de convenções, enfim, parece que tem até um parque temático, um estádio para 100 mil pessoas. Na verdade, essa notícia precisa ser entendida com calma, lida com calma, recebida com calma, galera, porque não é tão simples assim. Até porque aquela região ali do Porto, né, ali em frente ali à rodoviária, eu passo ali toda quinta-feira eu passo ali porque eu dou aula ali próximo, aquela região ali não é tão grande assim, né? Dá para caber um estádio para 80 mil pessoas, pelos estudos que já foram feitos, que já foram mostrados, apresentados, inclusive por pessoas sérias do ramo, sim, dá para fazer um estádio assim. Agora, uma cidade do Flamengo com parque temático, hotel, não sei mais o que, centro de convenções e ainda mais um estádio para 100 mil pessoas, acho que é um pouquinho demais. Então, a gente precisa aguardar, né, porque esse assunto estádio Flamengo, eu sou radicalmente a favor da construção do estádio. Eu não sou a favor que o Flamengo continue usando o Maracanã, porque o Maracanã é um equipamento do Estado que está concedido, é uma concessão ao Flamengo temporária, sim, de 20 anos, sim, ainda assim não pertence ao Flamengo, pertence ao Estado do Rio de Janeiro. O Flamengo precisa ter seu estádio próprio, sua casa própria, né? E já passou da hora disso. E agora é a hora que o Flamengo tem que ter a sua casa, porque o Flamengo está muito bem sanado do ponto de vista econômico e administrativo, então é hora de dar um salto, botar o outro patamar, e nada melhor do que você ter um estádio para poder alçar voos mais altos e sim ser esse clube hegemônico na América do Sul, como nós, rubro-negros, sempre quisemos, sempre pretendemos, e como essa diretoria atual do BAP diz que quer fazer o Flamengo desta forma. Então, muita calma nessa hora, né? Logicamente que o BAP é um cara inteligente, embora eu discorde de algumas atitudes dele, mas ele é um cara inteligente, dá para perceber isso.
e logicamente que ele vai analisar isso com muita calma, nada de empolgação, o estádio não vai sair assim do nada, não vai ser num passe de mágica, não vai ser em 2 anos, não vai ser em um ano. Se começar ano que vem, que é 26, provavelmente vai ficar pronto em 2030, se começar. Então, muita calma, até porque essa notícia ela foi dada em volta de muita neblina, né? Muito nebulosa essa notícia aí, até porque no meio da notícia o Jorge Nicola falou que esse grupo de investimentos construir um estádio para o América de Cali na Espanha. O América de Cali é um clube colombiano. Por que o América de Cali ia se interessar por um estádio na Espanha? Por que não em Cali, na própria Colômbia, onde o América, inclusive, já tem seu próprio estádio lá? Enfim, perguntas que precisam ser feitas e precisam ser respondidas, né? Questionamentos que precisam ser feitos e respondidos. Dado o recado, galera, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Em breve a gente volta, ative o sininho de notificações. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Saudações rubro-negros, isso aqui é Flamengo.